Olá, nono ano! Hoje nós trabalharemos sobre ficção científica no capítulo 21 do nosso material. Inicialmente, então, aqui nós temos algumas considerações a respeito do módulo 6, que também trabalhará sobre a ficção científica, e esse tema ele será desdobrado nos 4 capítulos que contemplam esse módulo. Então, vários serão os aspectos abordados relacionados à ficção científica. Inicialmente, nós temos no capítulo 21 o título Viagens Impossíveis ou Viagens Possíveis. E como vocês podem aqui ver através dessa imagem, faz aqui uma referência às viagens de aventuras, várias histórias que são contadas. E aqui nas páginas 102, 103, 104, nós temos então à nossa disposição o texto, que é um fragmento do livro Viagem ao Centro da Terra, que originalmente foi escrito por Júlio Verne, e ele teve uma tradução e uma adaptação por parte do Valcir Carrasco, que fez então essa adaptação, essa tradução desse livro. E aqui nós temos uma parte, nós temos um fragmento, então aqui apresentado, e ele conta uma história. O enredo, então, é relacionado e vem do título, então, Viagem ao Centro da Terra. Após a leitura, então, é importante que vocês façam os exercícios das páginas 105 e 106. A partir da página 108, nós temos mais um pequeno texto que tem como título Aperfeiçoando os Objetos, do Mário Prata. E aqui, então, é uma crônica e ela trabalha com alguns objetos comuns que fariam muita falta se não existisse. Então, começa aqui falando não sobre as novas invenções, ou seja, o que mais impressiona o cronista não são as novas invenções, mas sim os aperfeiçoamentos. Fala sobre a tesoura, fala também sobre o avião, e assim ele vai desenvolvendo o seu texto falando dessas invenções e de objetos que são comuns, por exemplo, um grampo para cabelo, retrovisor dos carros, controle remoto de televisão. Então ele fala que se esses objetos que são tão comuns no nosso dia a dia não tivessem sido inventados e até mesmo aperfeiçoados, eles fariam muita falta. E também que eles ganham aperfeiçoamento no decorrer do tempo, e aqui inclusive um aspecto relacionado ao avião, que, segundo o cronista, ele teve um mau aperfeiçoamento porque ele passou a ser usado como uma arma de guerra. Então, ele coloca o ponto de vista dele a respeito de alguns objetos que foram inventados e também o seu processo de aperfeiçoamento. Então, especificamente sobre a ficção científica, o que nós podemos dizer sobre a ficção científica? É um gênero que já existe há muito tempo, bem antes de seu sucesso nas telas do cinema. Então, antes de serem produzidos os filmes que abordam a ficção científica, ele também já foi tema, a ficção científica ela já foi tema de muitas obras. Já foi trabalhado também por alguns autores no início do século XIX. O primeiro romance científico relacionado então à ficção científica
foi publicado em 1818. Então, podemos aqui perceber que é um longo período e esse gênero ele já existe há muito tempo. E o Júlio Verne é considerado um dos grandes precursores, ou seja, o que inicialmente começou então a produzir livros, obras que tivessem esse tema. E nós temos algumas que são as principais obras do Júlio Verne, que são A Viagem ao Centro da Terra, 1864, Da Terra à Lua, 1865 e 20.000 Léguas Submarinas, 1869. E assim popularizaram as histórias de ficção científica. E a primeira produção cinematográfica é Viagem à Lua, que foi baseado nas obras da Terra à Lua e os primeiros homens na Lua. Então, para se chegar até uma produção cinematográfica, primeiro houve a base, houve a produção escrita e sempre então, como já foi dito, baseada nas obras. Então, aqui nós temos algumas considerações ainda a respeito dos filmes, especificamente dos longas-metragens, né? Qual é o segredo do sucesso dos longas-metragens? Por que é que eles acabam sendo muito assistidos? Porque as pessoas gostam, enfim, de assistir. Porque reúne viagens no tempo, no espaço, com robôs que falam, com invenções inimagináveis, ou seja, que não seria possível imaginar, vida extraterrestre, e isso faz com que sejam atraídas grandes plateias e também faz com que os leitores eles tenham vontade de consumir entre aspas, no sentido de ler essas histórias que são consideradas fantásticas. E acaba então fazendo com que as pessoas tenham aguçada a sua curiosidade e com isso elas procuram conhecer, procuram ler obras que tenham esse viés, que tenham essa forma, esses assuntos relacionados então à ficção científica. O que também nós podemos dizer sobre os computadores, a inteligência artificial, viagens espaciais, surgiram antes nas páginas dos livros, ou seja, primeiramente surgiram a imaginação de um escritor, um autor que falou sobre esses assuntos, sobre essas invenções em alguma de suas obras e, claro, depois elas surgiram e passaram, como nós sabemos, através de vários processos de aperfeiçoamento. E o que nós podemos dizer que muito da tecnologia que nós conhecemos hoje surgiu antes nas páginas dos livros, nas histórias que eram contadas. O que também se pode dizer em relação ao gênero ficção científica é que ele não serve apenas para divertir, mas também como um estímulo à imaginação humana, ou seja, leva as pessoas a pensar, estimula a criatividade, aguça a curiosidade e faz com que as pessoas elas tenham uma imaginação cada vez mais desenvolvida e isso faz com que elas produzam, com que elas desenvolvam, que criem coisas novas. E é assim que vão surgindo novos equipamentos, vão surgindo então todos os itens que nós conhecemos e muitos dos que ainda
serão inventados, serão desenvolvidos. Então, tudo acontece através da imaginação. Então, por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.